Depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, o Senhor ele me fez enxergar a realidade espiritual por trás de tudo que acontece na Terra. Eu fiz a pergunta hoje, né? E ele respondeu que sim. E então eu fui levada no meio de uma cidade grande. E eu tava em uma rua. E essa rua ela tava cheia de gente. E então, eu não sei explicar muito bem, mas assim como os meus olhos espirituais foram abertos, os meus ouvidos também foram abertos. E eu comecei a ouvir gritos. E eram gritos assim de desespero, sabe? Clamores que ninguém conseguia escutar, mas que estavam ali. E pessoas estavam correndo, mas não sabiam para onde. Eu vi jovens que pareciam cheios de vida, mas que espiritualmente estavam vazios, sem esperança, sem direção. E muitos ali estavam sendo consumidos pela depressão, ansiedade, pela solidão. E eu caminhando ali pelas ruas, eu via a destruição de famílias. O casamento que o Senhor criou para ser santo estava sendo banalizado. O amor foi trocado por interesses. Casais que antes diziam até que a morte nos separe, agora se separavam sem pensar duas vezes. Eu via crianças perambulando por aí. Eu via famílias destruídas pela miséria, pelo abandono. Eu via jovens perdidos, escravizados pelos desejos da carne, pelo dinheiro fácil, pelo prazer momentâneo, sabe? E depois disso o Senhor ele me mostrava a corrupção na política. Eu via governantes que deveriam governar com justiça, mas que estavam vendendo a sua própria nação. A verdade foi substituída por mentiras bem contadas. Os homens estavam chamando o bem de mal e o mal de bem. A injustiça crescia, a opressão aumentava. A ganância tomou conta de corações que deveriam proteger o povo, mas agora só buscavam poder. E então o Senhor falou comigo. E ele disse: filho, a terra está gemendo. A criação inteira clama por redenção, mas poucos são os que ouvem. O pecado multiplicou-se, como nos dias de Noé. Os homens seguem seus próprios caminhos, sem buscar a minha face. Mas eu sou o mesmo Deus. Eu ainda sou aquele que levanta reinos e os derruba. Eu sou aquele que vê o escondido e traz a luz. A justiça virá e ai daqueles que não estiverem firmados em mim. E o Senhor me mostrava a imoralidade ali sendo exaltada. Eu via pessoas que já ouviram sobre o Senhor, mas que escolheram se afastar, porque seguir o caminho da verdade se tornou difícil demais. Eu vi jovens entregando suas vidas ao prazer momentâneo, a pornografia, as drogas, as festas que prometem alegria, mas deixam um vazio ainda maior depois. Eu vi a mídia manipulando a verdade, deturpando valores, ensinando uma geração inteira a se rebelar contra o Senhor. E meu coração apertava. Eu não conseguia suportar ver tudo aquilo, se sentia um peso enorme. E foi então que o Senhor falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E naquele momento eu entendi o quanto a oração é essencial, sabe? A destruição da humanidade não é só uma consequência natural, é um reflexo da falta de intercessão também. E o Senhor ele estava me mostrando que a batalha espiritual pela terra é intensa. E que se os justos não se levantarem, o inimigo ele continuará avançando. E eu vi igrejas que antes eram cheias, agora vazias, mas também vi pequenos grupos assim de cristãos em oração. E a esses o Senhor dizia: eu ainda tenho um remanescente, que é através deles que eu trarei a minha glória à terra. O tempo da colheita está chegando. E eu falei: amém, Senhor. E depois disso, o Senhor ele me mostrava um congresso de jovens. E a igreja ali, ela estava tomada pela glória do Senhor. E uma parte que me chamou a atenção foi que quem estava pregando ali para aqueles jovens, quem estava pregando ali para aquelas pessoas era o Filipe. E ele estava ali no altar e ele pregava com uma autoridade. E o Espírito Santo usava ele de uma maneira sobrenatural. E jovens choravam, se rendiam, clamavam pelo Senhor como se tivessem
encontrado algo que procuravam a vida inteira. Eu via pessoas sendo libertas enquanto ele pregava, e as suas mãos assim se erguiam em rendição, e o ambiente estava tão cheio da presença do Senhor que até mesmo aqueles que não queriam se prostrar diante dele não conseguiam resistir. E o Senhor me fez sentir algo muito forte naquele momento. E ele não quer só levantar o Felipe, ele quer levantar uma geração inteira. Ele quer levantar os jovens para incendiar as nações, para restaurar o que estava perdido. E então o Senhor falou comigo, e ele disse: a humanidade se corrompeu, mas eu ainda sou Deus sobre todas as coisas. Eu não perdi o controle. Ainda há esperança, porque eu mesmo estou levantando os meus escolhidos. Eu chamei essa geração para o meu altar. Eu os quero como tochas vivas, como guerreiros que não retrocedem, como luz no meio das trevas. Não importa o quão decadente seja o mundo, quanta maldade exista, quantos se percam, eu ainda tenho um plano. Eu ainda tenho uma geração separada para mim. Diga a eles que a minha glória se manifestará onde houver entrega. O que eu estou fazendo não poderá ser parado. E eu vi ali o Espírito Santo se movendo entre os jovens, e alguns caíam de joelhos, e muitos eles choravam. E era um choro de transformação, de arrependimento, de um encontro real com o Senhor. E o Senhor me dizia: eu estou acendendo um fogo que não se apagará. As vozes do mundo podem tentar distrair, mas o que eu estou levantando nessa geração não pode ser interrompido. Eu mesmo estou derramando a minha glória sobre eles, porque chegou o tempo da colheita. E o culto ali ele se estendia por horas. E ninguém queria ir embora. A fome, por mais da presença do Senhor, era tão grande que as pessoas elas permaneciam ali mesmo cansadas. E o Senhor ele me mostrava, era como se fosse outro dia. E os mesmos jovens ali que estavam no congresso, eles estavam espalhados assim pela cidade, sabe? E eles tinham se separado em grupos e saído para evangelizar. E era um evangelismo assim carregado da glória que eles tinham recebido. E eles iam a todos os lugares, aos hospitais, às praças, às ruas onde os moradores de ruas estavam. E eles oravam por enfermos, e eu via pessoas ali sendo curadas. Eu via aqueles que estavam endemoniados sendo libertos. E era algo assim muito forte. E o Senhor ele me fez entender que isso não estava acontecendo só ali, era um movimento global, sabe? Eu via pessoas que de todos os cantos, eu via pessoas na Ásia que eles estavam ali reunidos, escondidos para orar. E eu vi cristãos na Europa, um continente onde muitos dizem que a fé está morrendo, sendo incendiados de novo. E eu via gente assim de todos os cantos fazendo a mesma coisa, saindo na rua assim para evangelizar. E era algo muito lindo. E então o Senhor ele me mostrava muitas pessoas, e elas estavam orando em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. E cada um em um lugar diferente, alguns em suas casas, outros em igrejas. E estava todo mundo ali orando junto. E o Senhor disse: o inimigo tentou calá-los, mas eu os levantei. Ele tentou distraí-los, mas eu os chamei. Eles são a minha geração escolhida. São aqueles que carregarão a minha glória e espalharão o meu nome até os confins da terra. O mundo verá que eu sou Deus através deles. E foi isso, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o comentário sobre essa experiência com uma palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 diz assim, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, né? A jovem Hillary, o Senhor tem levantado ela, né, como uma guerreira, como uma grande profeta, né, como uma grande mensageira do Senhor para as nações.
E que mensagem forte, né, irmãos? Um retrato de que nós temos visto hoje em dia jovens, né, na depressão, né, jovens se cortando, né, e o Senhor depois mostrou, né, jovens fazendo a obra. Irmãos, quando o Espírito Santo ele opera na vida de uma pessoa, ela pode ter o que for, sabe, pode ter cometido o pecado que cometeu, pode ter tido cadeia que for, mas o Senhor, quando ele liberta verdadeiramente, ele faz uma obra e ele levanta os seus escolhidos. O que acontece é que muitas vezes Deus até levanta os escolhidos, mas a pessoa ela não tem, ela vive num clima, ela vive num ambiente, como aquela parábola do semeador, ela fica ali, ela cresce entre os espinhos e acaba sufocando. E acaba que a pessoa ela perde aquilo que o Senhor deu para ela, né? E isso nós temos trabalhado nisso para não deixar isso acontecer. Por isso estamos constantemente orando, fazendo campanhas, buscando a presença daquele que vive e que reina, vendo manifestações de curas e libertação, para que as pessoas que vivem ao nosso redor, os nossos discípulos, eles permaneçam sempre buscando a presença do Senhor e sempre vivendo o verdadeiro evangelho. Não é isso, apóstolo? É isso. É uma experiência muito linda, forte, impactante. E para nós como apóstolos que estamos ali na igreja orando todas as noites, vendo essa juventude buscando o Senhor, sabe? A gente vê esses jovens perseverando na doutrina, renunciando, sabe? Se convertendo verdadeiramente dos seus maus caminhos, buscando a face de Deus. E eu creio muito, sabe? Que essa é uma geração nova que Deus está levantando de profetas, de adoradores, que vão impactar essa geração. É como o Senhor falou no dia que eu estava vendo eles em estado de arrebatamento e os jovens adorando ao Senhor, né? Vários jovens que estavam na igreja ali de mãos levantadas, glorificando, se derramando em prantos ali na presença do Senhor. E o Senhor dizia para mim: observe bem, filha, porque a cada dia que se aproxima a volta do Senhor, essa cena se torna rara. Mas essa aí é uma geração que está pavimentando o caminho para a volta do noivo. Então ali eu entendi que nós temos que ter um olhar mais específico para os nossos jovens, ensinar o caminho da santificação, em todas as áreas da vida deles, estarmos presentes como mentores, como pastores, né, para que se cumpra o propósito do Senhor, de levantar jovens pregadores, jovens cheios de dons espirituais que vão impactar o mundo através do Evangelho, de levar o Evangelho de Cristo, a sã doutrina do Senhor, uma geração de jovens de doutrina, né, que vão estar conquistando gerações, né, independente do que eles já viveram, eles já erraram, do que eles caíram, mas a gente vê Deus levantando, restaurando, usando e dando, e o testemunho dele servindo de experiência para outros jovens se levantarem em Deus. Isso não tem preço, isso é muito lindo, é uma geração que Deus, ele realmente tem sonhos e planos de usar, e nós como pastores e líderes precisamos contribuir para que isso aconteça no reino e o nome do Senhor siga sendo glorificado. Uma experiência linda para a glória de Deus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Seguimos orando, perseverando até o fim, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue usando a tua filha, Pai, e aonde essa experiência chegar, Pai, que teus filhos recebam essa graça, essa unção, esse poder sobre a vida deles também, de incansáveis, de perseverantes, Pai, de sempre atuantes na tua obra, Pai. Ajuda a tua igreja, Pai, querido Pai amado, levanta teus escolhidos, Pai, e muito obrigado, meu Deus. Cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom.